Fala galera! Bom, hoje a gente vai falar sobre 3 maiores mitos que te impedem de ter resultado. Então, por que isso, né? Por que a gente vai falar sobre esse tema hoje? Se você está cansada de treinar e não vê resultado, ou se não quer gastar horas na academia, horas na esteira para conseguir ver algum resultado, ou ainda, se o treino que te passaram acabou gerando uma dor, uma lesão no joelho, na coluna, enfim, essa aula é para você. Então vamos lá, para quem é essa aula, né? O que a gente vai falar hoje? É para quem já treina em academia, mas não está satisfeito com os resultados, ou ainda, se você, por algum motivo, já tentou treinar em academia, mas alguma coisa deu errado, o treino não funcionava muito bem para você, não era aquilo que você imaginava, você tinha dificuldade em saber quais eram os exercícios, não se sentia confortável, por exemplo, de falar com o professor que tinha lá disponível, né, para poder te ajudar. Se você ficava muito cansado depois daquele treino que te prescreveram, provavelmente ele estava fora da sua realidade. Enfim, a ideia é para alguém que já tentou, mas por algum motivo não deu certo. Ou então, também, para quem começou a treinar em casa, óbvio, é uma ótima opção, mas está cansado de fazer flexão, burpee, agachamento e quer tentar algo diferente, mas quer tentar algo com um direcionamento certo, quer tentar da maneira certa dessa vez. Então, essa é a nossa aula. Para quem não é essa aula, né? Assim, para quem realmente nem precisa perder tempo aqui de assistir. Se você treina em casa, né, só com mini band e com meia dúzia de coisas que você tem, não, essa aula provavelmente não vai ser para você hoje, beleza? Se você tem equipamento, se você tem lá barra, peso e tal, tem como sobrecarregar, beleza, fica com a gente, vai ser bem legal. Mas se você, né, quer treinar sozinho em casa, quer continuar assim, sem problema, tá tudo certo. Mas a gente quer falar especialmente com quem quer dar o próximo passo. Não é também para quem espera que vai ter resultado da noite para o dia. Não adianta, não existe isso com treino, enfim. Né? Acho que se você já sabe disso, esse lugar aqui é para você. Se você está esperando que você vai ter resultado, vai fazer meu programa uma semana e já está lá, saradona, saradão, esquece também. Não é esse o objetivo dessa aula. O que a gente vai falar aqui são sobre princípios importantes no treinamento, que é exatamente o que eu faço com os meus alunos. Alunos que muitos de vocês conhecem. Débora Seco, Flávia Alessandra, inclusive é até engraçado que eu postei essa semana, né, esse post, e a imagem que está de fundo é da Flávia, embora eu tenha tirado ali a cara dela só para usar um pouquinho a imagem, que ficou bem bonita e tal, é a imagem dela, e ela brincou, opa, conheço esse corpo, mas brincadeiras à parte, a gente quer, o que eu quero passar para vocês aqui são os princípios que eu uso com os meus alunos que muitos de vocês conhecem, então Débora, Flávia, Juliana Paz, né, alguns de vocês provavelmente conhecem a Juliana Paz, provavelmente a maior parte de vocês, mas não só essas pessoas, né? A gente tem centenas de alunos que treinam aqui, sejam eles famosos ou não, e que inclusive têm resultados, alguns que podem ser vistos, né, na TV e outros que acontecem só aqui dentro, como todos esses resultados que a gente mostra aqui para vocês. Você pode, assim, eu poderia gastar dias aqui mostrando resultados. A maior parte dos nossos alunos, inclusive, né, são alunos que não querem expor a sua imagem. Então, como você pode ver, a gente mostra em dados reais, de pessoas reais, o que aconteceu com o peso, com a gordura, com a massa magra, porque aqui, o que a gente tem aqui dentro desse estúdio é exatamente isso. Esse aqui é o meu estúdio de treinamento. Então, já faço isso há quase 15 anos. Então, sim, a gente tem centenas de pessoas que têm resultados, famosos, não famosos. É isso que a gente faz aqui, beleza? E aí, bom, enfim, né, hoje vocês me veem aqui no estúdio, na Lunge Trainers, um lugar de frente para barra, sim, né, a gente escolheu esse lugar a dedo, é um lugar lindo, que eu adoro, mas, né, assim, a minha história, ela começa bem antes daqui. Desde novo, eu já sabia que eu queria trabalhar com esporte de alguma maneira. Eu comecei a minha experiência, né, o início da minha carreira, de certa forma, em alto rendimento, tendo uma experiência com alto rendimento, mas depois eu levei todo esse aprendizado, tudo aquilo que eu pude perceber ali para alunos que não eram do esporte, mas que queriam de alguma maneira ter um desafio, né? Um desafio de mudar o corpo, um desafio de mudar a saúde, um desafio de sair do sedentarismo. Então, isso foi algo que eu quis trazer do esporte, né, para a vida de pessoas que não são do alto rendimento, mas que também querem algum desafio. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era que algumas pessoas conseguiam efetivamente ter resultado e outras não. E foi exatamente isso que me fez ir buscar, né, na literatura, e inclusive eu fiz um mestrado em Portugal para tentar entender um pouco melhor como, né, que a gente pode lidar com pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldade.
E fui me aprofundando cada vez mais nisso para entender qual era o treino perfeito, né? Ou pelo menos qual era a linha de trabalho que seria mais interessante para esse grupo de pessoas, né? Então hoje aqui a gente lida com muitas mulheres, mas também alguns homens, que não necessariamente são completamente obesos, né? São pessoas que às vezes estão com um pouquinho de sobrepeso, são pessoas que querem melhorar o seu corpo, que querem mudar o seu corpo, mas são relativamente saudáveis, ou seja, aquela pessoa que precisa perder alguma gordura, melhorar um pouquinho o tônus, mas ficar com um corpo legal, o que é totalmente diferente, de repente, de treinar alguém que está muito acima do peso, ou seja, obeso e tal, bambam, e que nunca fez nenhuma atividade. Enfim, a nossa ideia, né, e eu fui me aprofundando cada vez mais nisso, em treinar pessoas que querem melhorar ainda mais, né, sua composição corporal. E não são aqueles extremos, né? Não é um extremo de uma pessoa muito acima do peso, nem é um extremo de uma pessoa raquítica, por exemplo. Então, para quem não me conhece, né, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Rafael Nunes, sou bacharel em Educação Física, mestre em Ciências do Desporto, meu mestrado foi feito em Portugal. Sou CEO, né, sou o dono desse estúdio aqui de treinamento, da Lund Trainers. Criei uma metodologia de treinamento que a gente chama de Método Lund, que inclusive é algo que eu ensino para centenas de outros profissionais, né, no Brasil e no mundo inteiro. E como personal trainer, tenho atendido dezenas de atrizes, empresários, enfim, né, diversas pessoas, dentre elas Débora Seco, Flávia Alessandro, Juliana Paz, Tayla Ayala, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, enfim, a gente já, né, atende centenas de pessoas aí, mas não só, né, artistas, atendemos pessoas que não são, né, das artes, mas que de repente fazem qualquer outra coisa, empresários e tudo mais. Então, tem muita gente, né, nesse nosso meio que fala que musculação é melhor para emagrecer, que o HIIT é a melhor opção, que X... ou seja, a gente vê muita coisa sendo falada por aí. O problema é que se você fizer qualquer uma dessas coisas da forma errada, nada vai acontecer. Então, ao longo dos 15 anos, né, eu tenho aproximadamente 15 anos aí dentro da área, o que eu fui fazendo foi prescrevendo alunos e alinhando e melhorando o sistema que a gente usa para pessoas que querem estar com o corpo magro e definido, seco, mas com algum tônus muscular. E ao longo desse tempo eu pude ir percebendo qual é o principal erro que essas pessoas, né, que as pessoas que não conseguem atingir esses objetivos cometem. Então, hoje eu vou começar nessa nossa aula falando sobre 3 mitos que fazem muita gente não ter resultado. E quando eu falo resultado aqui, tá? Não é só uma questão de estética, é óbvio que, né, existe uma estética por trás, mas aqui eu também estou falando de várias outras coisas, né, que mexem com a gente, saúde, autoestima, né, e tudo que isso pode levar daqui para frente, né? Você se sentir bem com o seu corpo te faz estar mais confiante, te faz estar melhor, te faz sentir mais poderoso, mais poderosa. Então, envolve uma série de outras coisas que não são só estética, mas saúde, saúde mental, beleza? Então, embora o nosso foco vai ser um pouco para o corpo, eu quero muito que vocês percebam que existe algo que vem antes disso e que talvez seja ainda mais importante. Mas o que a gente faz é usar a ideia, né, do que você pode fazer de mudança aqui fora e como isso pode mudar você por dentro. Primeiro erro, o primeiro mito que muita gente que quer mudar o corpo comete é o que eu chamo de too much too soon. O que seria isso? É quando você começa a fazer uma atividade e já começa fazendo muita coisa. A pessoa resolve da noite para o dia que quer emagrecer ou que quer, né, melhorar seu tônus muscular, enfim, e já começa fazendo milhões de coisas. Vai pra academia todos os dias, faz uma série de coisas e tal, mamãe. E aí quando isso acontece, quando você exagera nesse início, o que acontece é que ou você se lesiona ou você desiste daquela modalidade. Pensa no seguinte, né? Pensa, por exemplo, num maratonista. Será que uma pessoa que consegue correr uma maratona, ela sai de casa hoje sem nunca ter corrido e fala, hoje eu vou correr uma maratona e pum, vai? Não. Mudar o nosso corpo é como se fosse uma maratona. Eu preciso ir dia após dia melhorando alguns aspectos, senão ou eu vou exagerar e vou acabar me lesionando ou eu simplesmente não vou conseguir atingir aquele objetivo. Então a primeira coisa é ajustar, né, a expectativa e a realidade de vocês. A coisa não acontece da noite para o dia. Se você está aqui comigo, você provavelmente já sabe disso. Eu defendo muito a ideia de que a gente precisa ir progressivamente, dia após dia, melhorando em algumas coisas e a mudança no nosso corpo vai acontecendo. Então, deixa eu usar, né, maratona talvez seja algo muito distante, mas deixa eu usar algo mais simples, um exemplo mais simples. Recentemente, eu recebi uma mensagem no meu celular de uma menina falando o seguinte, Rafa,
eu quero começar a fazer atividade, nunca fiz nada e tal, mas cara, até para sair para caminhar eu sinto dor. Eu saio, eu caminho em 30 minutos e meu joelho dói. Falei para ela, olha, sem problema, vamos combinar uma coisa, eu e você? O que a gente vai combinar? Ao invés de você sair hoje para caminhar 30 minutos, que for, você vai hoje caminhar 10 minutos, beleza? 10 minutos, só 10 minutos. Amanhã você vai caminhar 11. Depois de amanhã você vai caminhar 12. E assim por diante, sucessivamente, até que você chegue depois de 20 dias em 30 minutos. E eu quero que você me diga o que aconteceu com você. Se seu joelho doeu, se você se sentiu melhor. E não deu outra. 20 dias depois ela me mandou uma mensagem falando, pô, Rafa, você não vai acreditar. Caminhei os 30 minutos, não tive nada, estou me sentindo ótimo, já quero novos desafios. E por que eu digo isso para vocês? Porque a gente precisa preparar o nosso corpo para fazer aquilo que a gente quer. Ninguém começa já carregando 100 quilos nas costas para agachar. Começa fazendo um agachamento com peso livre, depois um pezinho, depois vai, e assim por diante. Esse é o primeiro princípio de treinamento do método Mundi, é o primeiro princípio de treinamento que eu mais utilizo no meu método, que é fazer as coisas de forma progressiva, respeitando o seu corpo, tentando não queimar etapas. As pessoas levam 5, 10 anos para ganhar o peso que ganharam, infelizmente não vai perder em uma semana, não vai. Se você espera isso, desculpa, não vai. Ah, Rafa, mas eu vi fulaninho, ciclaninho, não sei o que, conseguiu perder não sei quantos quilos, cara. Eu sempre brinco com isso. Tem gente que chega pra mim e fala, ah, Rafa, eu usei determinada estratégia, perdi 7 quilos em uma semana. Eu falo, legal. Você manteve essa perda, né? Hoje, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, você continua com 7 quilos a menos? Aí a pessoa, ah, não, ganhei tudo de novo. Eu falei, então você não perdeu, querida. Isso aí provavelmente foi líquido, enfim, foi qualquer outra coisa, mas você não perdeu. Perder 7 quilos em uma semana e depois ganhar tudo de novo, você não perdeu. Então entendam, essas estratégias loucas, elas não funcionam. Ou se funcionam, funcionam em um curto período de tempo que não são sustentáveis. E não é isso que eu quero propor para vocês. Repara, eu dou aula para Débora Seco há 10, 15 anos, né? A imagem que a gente colocou aqui era uma foto de 2010, de um paparazzi. Dou aula para Flávia Alessandra há 8 anos. Todas elas estão lindas, maravilhosas. Não que vocês vão levar esse tempo todo para conseguir resultado, mas se você for olhar ao longo da história, elas estão bem esse tempo inteiro. Porque a gente vem trabalhando sistematicamente para que elas se mantenham assim. Porque quando você está no topo, a única coisa que pode acontecer é ir para baixo. Então se manter lá é difícil. Então esse é o cuidado que eu tenho, em fazer com que vocês consigam atingir os resultados esperados, mas se mantenham naquele resultado. E não seja assim, ó. Beleza? Esse é o nosso grande cuidado aqui na Mundi. Por isso que os alunos permanecem aqui tanto tempo. Porque a gente tem um cuidado com o longo prazo, não só com o agora. Eu sei que você quer emagrecer para agora, para o casamento, para não sei quem, para o verão, mas entende, esse vai ser o nosso primeiro passo. Depois a gente vai dar o segundo passo, que é o longo prazo, te manter assim com saúde, bem, sem sentir dor, podendo brincar com seus filhos, podendo fazer tudo o que você gostaria, beleza? Segunda coisa, segundo mito muito comum no treinamento, né, para quem quer mudar o corpo, especialmente mulher, é focar exclusivamente em calorias. O que significa isso, né? Focar exclusivamente em calorias, né? A pessoa começa... E a gente sabe que caloria é importante, tá? É óbvio que para você emagrecer você precisa gastar mais calorias do que você ingere. Sim, isso é um princípio fundamental, mas essa conta não é tão simples quanto parece, né? Se você focar só em gastar calorias e não se preocupar com a qualidade de como você vai fazer isso, sua chance de sucesso também é pequena, porque você vai acabar focando em atividade aeróbica. A atividade aeróbica gasta muito mais caloria do que outras atividades. Só que quando você começa a fazer uma atividade aeróbica pensando só em calorias, você quer fazer cada vez mais e mais e mais e mais, e talvez a nossa capacidade aeróbica melhore de maneira rápida, mas só que a nossa capacidade tendinha muscular não. Então o que acontece? Duas coisas podem acontecer. A primeira, você acabar querendo fazer muito e não conseguir sustentar isso, porque você fica muito cansado ao longo do dia, porque demanda muito tempo, ou simplesmente você se machuca. Tanto que a corrida, só para vocês terem uma ideia, é uma das modalidades com maior índice de lesão. Não que corrida lesione, mas porque a maior parte das pessoas acaba exagerando no treinamento, não periodiza ele da maneira adequada. E como consequência, a gente percebe um aumento alto, né, no índice de lesões para quem corre. Mas por causa da falha, né, que começa lá atrás, que é o too much too soon. A pessoa quer fazer muito cedo. E no caso de quem quer emagrecer, ela quer fazer muito cedo e acaba focando em calorias, né, especialmente calorias gastas, e não se preocupa com o resto. Existe um contexto que deve ser levado em consideração quando a gente fala isso. Então, quando você foca exclusivamente em calorias, muitas vezes o que acontece é, você começa a fazer uma atividade aeróbica, você vai aumentando cada vez mais essa quantidade, você começa a sentir dor ou simplesmente se desmotiva pelo tempo que você gasta, não vê os resultados que queria e
acaba desistindo. E aí daqui a pouco você vai e tenta de novo, começa de novo, mesma coisa, mesmo ciclo. E é isso que eu quero acabar agora, né? Pelo menos para quem está aqui nos assistindo. O que eu quero é tentar acabar com esse ciclo vicioso, virtuoso, beleza? Então o que eu quero é que vocês foquem, de repente, na modalidade certa. Ah, Rafa, então aeróbico não faz parte do programa? Claro que faz. Né? Aqui a questão é, não foque apenas nisso. Entenda que existem várias outras coisas que a gente precisa se preocupar, que conecta diretamente com o nosso próximo passo, que é ter medo de pegar peso. Ter medo de pegar peso porque, porra, sente dor na coluna, porque isso, porque aquilo. Só que provavelmente, ou você fez da maneira errada para sentir dor, ou você exagerou, de repente, na progressão. Enfim, isso não é o normal. A outra coisa que é comum a pessoa ter medo é achar que por pegar peso vai ficar muito forte. Quando isso não que seja, assim, não é uma mentira completa, só que pegar peso não serve só para ganhar músculo. Embora, sim, ajude a ganhar músculo. Assim, eu não vou te enganar também, né? Se você comer igual uma porca, né? Assim, se você comer demais e pegar peso, sim, você vai só ganhar peso, você não vai perder gordura. Agora, se você entende todo o contexto que está por trás do emagrecimento, que é, beleza? Você gastar mais calorias do que você ingere, ou seja, você ter uma balança calórica, né, em que favorece o gasto energético, né, onde você gasta mais do que você ingere, esse é o primeiro aspecto, e associa isso a um treino que vai desafiar o seu músculo, você tende a perder muito mais gordura do que se você focar em atividade aeróbica. A gente tem vários estudos mostrando exatamente isso. Para pessoas que estão em déficit energético, que se alimentam direito e tal, treinar para melhorar o seu músculo é muito melhor. E treinar para melhorar o seu músculo não é simplesmente pegar peso de forma aleatória, né? Tem uma base por trás, tem uma forma de ser feita. Inclusive, a gente recebe muitas pessoas aqui no estúdio que eu chamo de falsa magra, né? O que seria uma falsa magra? É aquela mulher que não é gorda, você olha para ela, você vê que ela não é gorda, tá bem, só que quando tira a roupa não fica satisfeita, porque vê uma gordurinha aqui, celulite ali e tal, babá. E normalmente essas mulheres acabam focando em atividade aeróbica pensando naquilo que a gente acabou de dizer, que é, vou focar em atividade aeróbica, porque a atividade aeróbica vai fazer eu gastar mais caloria e, como consequência, eu vou acabar perdendo essa gordura. Só que não perde, porque o nosso corpo vai se adaptando, porque várias coisas acontecem. Quando a gente pega mulheres assim aqui, o que a gente tenta mostrar para elas é, primeira coisa, tá se alimentando da forma adequada? Tá. Então vamos dar um desafio para o seu músculo para que ele tenha que se adaptar. E essa adaptação dele vai fazer tudo que você imagina, que é reduzir aquela gordura que está ali em volta dos tecidos e que vai formando a celulite, aquele tecido que vai ficando, né, meio mole assim. E quando a gente melhora o músculo que está por trás ali, tudo isso acaba. Então essa é a nossa ideia de treinamento. Até vou usar um exemplo para vocês, né? Como eu falei, eu dou aula para a Débora há muitos anos. Então ela já teve que fazer vários papéis, já teve que fazer um papel onde ela ficou muito magra, já teve que fazer um papel em que ela ganhou peso, incrivelmente, não sei se vocês lembram, né? Normalmente Débora seco, a gente pensa nela só seca, mas não, ela já teve um papel que ela teve que ganhar muito peso. E o legal de quando ela fez esse papel é que quando ela voltou a treinar, para voltar à forma dela legal, a mãe dela estava muito preocupada, e com esse contexto, que é o que muitas mulheres acreditam, Rafa, ela tem que fazer aeróbico. E eu falava, calma, dona Silvia, fica tranquila, deixa comigo. A gente ajustou a alimentação dela, né? Não eu, a Nutri. Então o treino dela tem que ser seguindo essa linha aqui, onde a gente vai desafiar o músculo dela, mas ao mesmo tempo vai gerar, né, uma adaptação cardiorrespiratória também. Fica tranquilo, não deu outro. Ela tá aí, né, ótima, bem linda, porque a gente focou na atividade certa, né? Não focou na atividade errada. Então, esse é um exemplo muito comum. E aí é óbvio, né? Assim, já que a gente citou esses 3 mitos que são bastante comuns, que são too much too soon, né? Focar em calorias e não focar, né, efetivamente em mudança de corpo. E o terceiro, que é ter medo de pegar peso, quase que eu esqueço, ter medo de pegar peso. Agora a gente pode passar para a segunda etapa, que é, beleza, falamos dos mitos, agora vamos falar dos princípios que fazem um treinamento gerar resultado. E como é que você pode ter resultado, né? Já começar a ver o seu corpo mudar nos primeiros 3 meses, mas de maneira significativa, lembra? Não é mudar sem saúde, não é mudar a qualquer custo sentindo um monte de dor, não é mudar mesmo, ver essa mudança progressiva. Agora sim, a gente pode falar sobre o treino para secar em 3 meses, ou pelo menos os princípios para que você possa mudar o seu corpo, iniciando nesses primeiros 3 meses. Muita gente acha que é só simplesmente, beleza, é só melhorar a alimentação e treinar. Mas será que você está fazendo isso da maneira certa? Será que você está efetivamente transformando o seu corpo, impondo um desafio para que ele possa mudar?
É sobre isso que a gente vai falar e eu vou usar, né? A gente já mostrou vários casos, né, de alunos nossos aqui do estúdio, mas agora eu vou usar o meu exemplo, né? Nessa imagem, por exemplo, a gente tem aí uma foto minha com 76 quilos e uma foto com 77 quilos. Isso, a primeira coisa que eu quero falar é, bom, será que só o peso na balança é o fator prioritário para que você tenha o corpo que você quer? De cara, mostrando essa imagem, não. Eu estou mais pesado, mas estou muito mais magro. Magro como? Com menos gordura e com músculos bem mais aparentes. Eu não fiquei grandão, gigante. Estou mais ou menos com a mesma, né, o mesmo peso, só que de maneira completamente diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. É óbvio que algumas pessoas vão precisar perder peso na balança, sim, eu sei, né? Eu já estava numa situação razoável. Mas a grande questão é que só o peso da balança não me importa, porque eu conheço muitas daquelas mulheres que são falsas magras, elas têm um peso adequado, só que, cara, o corpo não é bonito, né? Quem tem aquela pessoa que às vezes até tem vergonha de ficar de biquíni na praia, né? Não coloca uma roupa um pouco mais sensual porque sabe que vai aparecer umas coisinhas que não é legal. Então, a grande questão aqui é não se preocupar só com o peso, embora em algumas situações ele seja importante, mas se preocupar com a mudança no seu corpo. E é exatamente isso que a gente faz, né? Não só eu, mas o exemplo de todas as nossas alunas. Aqui, por exemplo, a Maria Joana, tá linda, tá ótima, e ela, engraçado, né? Antes de treinar aqui, ela treinava quase todos os dias, ficava 30 minutos sempre fazendo aeróbico após uma outra coisa que ela fazia lá com outra profissional. E hoje em dia ela treina 3, 4 vezes por semana no máximo, 50 minutos no máximo também, não chega nem uma hora e tá com um corpo como o que ela nunca teve, bem, linda, seca, abdômen rasgado, bumbum do jeito que ela queria. Por quê? Porque ela treina da maneira certa. Ela e todas as nossas alunas, né, algumas delas até que já treinam comigo há bastante tempo. Débora já treina comigo há 10 anos, Flávia há uns 8, 9 anos, Juliana há 7 anos, enfim. Ah, Rafa, mas porra, vou levar esse tempo todo para ficar com o corpo delas? Não, elas estão lindas esse tempo inteiro. Só que a grande questão que eu quero mostrar para vocês é que quando você está bem, se permanecer bem é tão difícil quanto ou até mais. E elas estão aí, lindas esse tempo inteiro. Por quê? Porque elas fazem o treino certo, que impõe um desafio. Então você olha essa imagem e vê de repente a Débora pegando o maior pesão e tal, mamã. Você não vai fazer isso. E nem todos os momentos você tem que estar pegando o maior pesão. Às vezes você vai pegar um peso maior, como a imagem da Débora agora. Em outros momentos você vai pegar um peso pequeno para fazer algo que vai desafiar o seu corpo. Em outros momentos você vai usar o peso para trabalhar o seu cardio. Cada momento é um momento. Isso é método Lund, isso é o que a gente faz ao longo dos últimos anos. Então você vê aí, de repente, o corpo da Juliana, tá bem, tá ótimo, fazendo pranchas, fazendo exercícios de fortalecimento específico de core. Sim, a gente faz muito isso. Mas o programa dela tem uma parte que envolve força, que é a nossa base de treinamento, por isso que você vai ver em vários momentos ela agachando com alguma sobrecarga, com uma grande amplitude, com um movimento ótimo e tal. E em outros momentos a gente trabalha a parte cardio. Não é deixar de trabalhar cardio, mas é trabalhar da maneira certa. Então, eu gosto sempre de começar nessa aula, antes da gente tocar nos princípios, em queimar gordura é diferente de perder gordura. Você queima gordura durante o exercício, especialmente durante a atividade aeróbica. A atividade aeróbica gasta mais gordura do que uma atividade de força, mas ela não é melhor do que uma atividade de força, pelo menos não sozinha, ela tem que fazer parte do programa, porque eu não quero que você foque todas as suas energias nela. Inclusive o que a gente faz é dar muito mais ênfase à parte onde você desafia o seu músculo, não para ficar fortona, mas para desafiar ele, e aí sim a gente pensa na parte cardio. Então, queimar gordura é diferente de perder gordura. O nosso corpo está sempre fazendo gordura e gastando gordura, fazendo gordura e queimando gordura. O que eu quero é que a queima seja maior do que o quanto eu faço. Se eu como demais, se eu exagero, né, na minha alimentação, tal, eu vou fazer muita gordura. Então, cara, eu vou ter que gastar muito mais esforço para perder gordura e talvez eu nem consiga combater, né? Eu nem consiga, a gente usa o termo, correr de uma dieta ruim. Talvez eu nem consiga isso. Então, por isso que eu quero que vocês entendam os princípios. E dentro do que diz respeito à parte de treinamento, o nosso primeiro princípio, o princípio número 1, é que você tenha boa qualidade de execução, é que você tenha uma boa técnica na hora de executar os seus movimentos. Então, o que significa isso? Você tem que focar na aprendizagem de padrões básicos. O que seriam padrões básicos? Agachar, tirar um peso do solo, fazer um levantamento terra. Ué, Rafa, por que isso? Primeiro,
Porque são os movimentos que você vai usar no dia a dia, para tirar o seu filho do berço, para pegar um objeto no chão. Então são coisas que têm uma funcionalidade, eu quero que você esteja mais forte neles. Se você estiver mais forte com uma barra nas costas, você vai pegar o seu filho no colo com muito mais facilidade, você vai conseguir fazer tudo que você sempre quis, você vai arrumar as coisas da casa, você vai levantar a cama, fazer o diabo, porque você vai gastar menos energia para realizar a mesma tarefa. Essa é a ideia, por isso que eu preciso fazer com que você fique mais forte. Não pense em forte como músculo grande. Não pense nisso. Pense em forte em você ter mais força para realizar uma tarefa. É isso. Força é isso. Músculo grande é outra coisa, é hipertrofia. Quero que você pense que você precisa estar mais forte, porque isso vai te tornar muito mais funcional. E para isso, eu preciso que você aprenda a realizar determinados padrões direito. Depois que você aprendeu a realizar esses padrões de movimento, é fundamental que eles sejam massificados. Então você começou a fazer lá uma remada. Tô aqui fazendo uma remada. Aí começou a cansar, você já começa a subir o ombro, relaxar, tal. Não quero que isso aconteça. Eu quero que o seu primeiro movimento seja exatamente igual ao seu 20º, 30º, 100º movimento. Então eu quero que você consiga massificar isso e ele fique automático para você. Você não precisa ficar pensando no que você tem que fazer. Simplesmente vai fazer o que tem que ser feito da maneira certa. E aí sim, quando você aprendeu e massificou, agora a gente pode passar para o terceiro estágio, que é colocar algum peso. Eu brinco que peso é um acessório. Você pode colocar muito peso e fazer um movimento ruim, curto, todo torto e tal, ou você pode colocar pouco peso e realizar um movimento muito bem feito, lento, controlado, e com certeza dessa forma você vai ter muito mais resultado. Então para mim não importa o quanto de peso você pega, você vai pegar 10 quilos, o coleguinha do lado vai pegar 30 quilos e os dois vão ter resultado. Por quê? Porque o nosso objetivo é desafiar o seu músculo. O nosso músculo não quer saber o quanto de peso tem, o que ele quer é ser desafiado. Então essa é a nossa parada. E aí sim, quando você consegue aprender a executar bem os movimentos, massifica eles de forma que eles fiquem quase que automáticos e a primeira repetição seja igual a 100º, a gente pode começar a colocar peso. E colocar peso não é só adicionar sobrecarga de forma efetiva. É óbvio que eu quero que você carregue peso, só que a gente vai para o nosso segundo princípio importante, que é entender o que eu chamo de yin e yang do treinamento. O que seria isso? Por um lado, eu quero que você fique mais forte, que nem eu já falei. Quero que você consiga carregar mais peso, mas por outro lado, eu também quero que você consiga ter intenção de realizar uma tarefa. Eu quero que você coloque a sua concentração no músculo que está atuando. Eu quero que você pense naquele músculo, sinta ele trabalhar, né? Bodybuilding às vezes usa o termo squeeze the muscle, né? Amassa o músculo. Não importa qual termo você vai usar, o que eu quero é que você jogue a sua informação, eu quero que você dê atenção àquele músculo e pense nele na hora que você está trabalhando. Pensa nele trabalhando, crescendo, encurtando, sim. Eu quero que você tenha intenção na hora de realizar uma tarefa. Então a gente vai jogar com essas duas variáveis. Por um lado, a gente em alguns momentos do treino vai querer dar mais ênfase na sobrecarga, e eu quero que você bote peso mesmo e desafie o seu corpo para isso. Em outros momentos a gente vai gerar a intenção no músculo-alvo que eu quero trabalhar. Isso é uma parte importante do nosso princípio de treinamento do método Lund. É que você entenda que em alguns momentos eu vou ter que desafiar com a carga, em outros momentos eu vou ter que fazer o teu músculo queimar, sentir, ver, né? Na verdade, ver não, mas sentir ele trabalhando, beleza? Então esse é o nosso segundo princípio. E o nosso terceiro princípio, muitas vezes negligenciado, é que você realize um movimento com um grau adequado de esforço. O que é um grau adequado de esforço? Você senta numa cadeira extensora, por exemplo, faz 10 repetições, descansa 20 segundos, faz mais 10 repetições, descansa 20 segundos, faz mais 10 repetições, você provavelmente não está desafiando o seu músculo. Se você consegue realizar a mesma quantidade de repetições descansando 20 segundos, você não está treinando, você está se enganando. Você precisa impor uma dificuldade a ponto de não conseguir fazer a 11ª. Ou se você consegue fazer a 11ª, continua até onde você não consegue mais chegar. Para o seu músculo, o que importa não é quantas repetições você fez. Para o seu músculo, o que importa é que ele esteja sendo desafiado. E ser desafiado é que você execute as últimas repetições com muita dificuldade. A gente percebe isso como? Porque a pessoa começa a já não conseguir mais fazer, a cara vai ficando feia, o movimento começa a ficar lento. E aí, dentro do meu princípio de treinamento, lembra? Repara nesse detalhe importante. No meu princípio de treinamento, na nossa metodologia, eu quero que você já consiga, nessa situação, não ter uma falha técnica. Então você senta lá na extensora, às vezes a pessoa até se desafia. Só que ela se desafia assim, ó. Não quero isso. Quero que você continue mantendo exatamente a mesma postura, tudo igual, o movimento vai ficando mais lento, você vai tendo dificuldade, você vai fazendo cara feia, mas você tá ali, ó, fazendo exatamente o mesmo movimento da primeira repetição. Não quero você todo torto para se desafiar. Por isso que a gente começa com o princípio da qualidade técnica, massificação,
né? Aprendizagem e massificação para depois pensar em o quanto de peso você vai colocar. Tá vendo como tudo faz sentido? Tá vendo como tem uma progressão que está sendo feita? E aí sim, o que eu quero é que você desafie o seu músculo a ponto de você chegar nas últimas repetições de uma série com muita dificuldade. E, só para você ter uma ideia, se você descansar entre 30 segundos e 1 minuto, o seu corpo recupera em torno de 70%, né, da sua capacidade de realizar a mesma tarefa. Então, se você fez 10 repetições na cadeira extensora, descansou 30 segundos, se você fez da maneira certa, é impossível você realizar novas 10 repetições se você tiver feito certo. Pega essa dica. Fiz 10 repetições, descansei 30 segundos, consegui repetir mais 10, você não está se desafiando. A primeira série provavelmente nem valeu. Talvez a segunda. Enfim, se você se desafiou na segunda. Mas repara nesse detalhe. Se você não teve que descansar nada, essa série não valeu. Ah, Rafa, então eu tenho que fazer o exercício e ficar lá esperando 1 minuto, eu não tenho paciência para isso. Cara, não obrigatoriamente você precisa ficar esperando 1 minuto. Você pode, de repente, conjugar com outros exercícios, você pode fazer outras coisas. Mas fato é que se você não der um descanso para aquela musculatura que você acabou de trabalhar e supostamente deveria ter desafiado, infelizmente, né, você não vai ter o resultado que você quer, porque você não vai estar gerando a adaptação que você precisa. Então pega esse detalhe, esforço é fundamental, beleza? Quero que você chegue próximo do seu limite, pelo menos próximo. Não precisa chegar até o limite, mas precisa chegar bem perto. E assim, né, é engraçado porque eu fiquei conhecido, né, na verdade eu trabalho muito e sou reconhecido pelo meu trabalho através dos meus atendimentos presenciais, através do meu personal, eu sei disso. Você me vê dando aula com muita frequência para Débora Seco, Flávia Alessandra, Juliana Paz, sempre assim, presencial, ou aqui no estúdio, ou às vezes fora do estúdio, mas enfim, sempre de forma presencial. E eu sei que essa é a minha base de treinamento e é isso que me fez chegar onde eu estou hoje. Inclusive, eu era o cara que não me sentia confortável de prescrever treino sem avaliar o aluno, sem estar com ele ali no dia a dia, sem individualizar, sem conhecer o aluno de perto. Eu sempre fui o cara que defendeu isso. Só que, ano passado, né, a gente teve aí o início do Covid e eu tive que ficar em casa. E tive que treinar meus alunos de maneira online, todos eles. Os que estavam acostumados a estar comigo no dia a dia e tal, eu tive que treinar eles de forma online. E me abria a possibilidade abrir a minha mente para que talvez houvesse uma maneira de fazer tão bem o que eu faço presencialmente de forma online. E a gente começou com isso com alguns alunos, pessoas próximas, né? Algumas pessoas que já de alguma maneira conheciam o nosso trabalho, insistiam para fazer isso. A gente começou com essas pessoas. O resultado foi tão legal e tão gratificante que eu comecei a abrir essa possibilidade para mais pessoas. Então, depois que eu vi, né? Depois que eu recebi tantos comentários legais, assim, de ter feito isso, né? Então, pessoa perguntando, eu perguntava, né? E aí, tá gostando? A pessoa, tô adorando. O fato de vocês explicarem semanalmente o propósito dos treinos faz toda a diferença, gera um compromisso, né, absurdo da nossa parte. E para mim, isso faz toda a diferença, gera uma consistência muito grande e, obviamente, quando isso acontece, você vê as coisas mudarem, né? As melhoras na força já acontecem, o resultado tá vindo. Enfim, vocês são demais, amando o programa, cabe no bolso, é quase um personal diariamente do meu lado, os vídeos me ajudam demais. Nunca fui tão presente na academia como agora. Peço que vocês nunca parem com esse programa. Nessa época eu estava até brincando que era um teste e a gente gostou tanto que sim, eu quero abrir essa possibilidade. Tô amando os treinos, era o que eu procurava há anos. Nunca consegui pegar um profissional que combinasse com o meu gosto de treino. Olha como é que as coisas são, né? A gente recebeu, por exemplo, esse é o nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram para poder falar com os alunos da melhor maneira possível, né? Assim, para conseguir estar bem próximo deles. E olha que incrível, né? Rafa, preciso te dizer, seu método é realmente diferenciado. Como eu tô diferente, minha musculatura está se fortificando, tô sem lesões e fico muito feliz que você optou por orientar quem não pode estar aí no estúdio. Eu sei que tem gente que não pode estar aqui, né? Ou porque mora longe, ou porque sim, talvez vá além das expectativas financeiras daquilo e no online eu tenho como fazer algo muito diferente. Isso é que é o legal. Então, a gente recebe essas mensagens, já fazia musculação há algum tempo, mas a coisa tomou outro patamar depois de virar uma Lund Student. Essa mensagem também muito legal da Lê, que já consigo sentir as melhoras na minha força, os resultados já começam a aparecer, nunca mais eu largo o Lund online. Isso quando era só, né, uma ideia. Outra coisa muito legal também que a gente faz, né, é que muitos alunos, por exemplo, têm a dificuldade de falar assim, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo? E uma das coisas que eu criei para ter certeza de que você está fazendo certo é me manda o seu vídeo. Me manda o seu vídeo realizando o movimento. Se você mandar o seu vídeo, eu vou poder corrigir. E nesse caso em especial, né, a Rita, que é essa que está na imagem, me mandou o vídeo dela agachando
E eu percebi onde estava o erro dela. Aí criei um vídeo, que é o que está na imagem do lado ali, explicando para ela exatamente aonde ela estava errando e o que ela tinha que fazer para corrigir. Só dizer, faz mais assim, faz mais assado, não é o suficiente. Às vezes eu preciso criar uma estratégia para corrigir isso. Foi exatamente o que a gente fez. Eu expliquei qual era a estratégia que ela tinha que seguir e assim a coisa foi fluindo. Então a gente começou a ver que as possibilidades para esse tipo de programa eram muito legais. Eu recebi aqui no estúdio cada vez mais pessoas gostando dessa ideia. Inclusive essa que está aparecendo aí, né, a Ângela, ela começou no Lund Online e depois quis vir aqui para ver presencial como é que funciona, conhecer ela presencialmente. Esse outro caso que está rolando agora na tela é muito legal também. O professor dela perguntou, né, quer dizer, o professor lá da academia de alguma maneira falou que para fazer esse exercício, que é o Single Leg Deadlift, que está umas semanas de treino já mais avançadas, estava dizendo que a maneira como eu prescrevi estava errada. E eu mostrei para ela que não estava errado e coloquei centenas de estudos científicos, livros dos melhores treinadores mostrando que a maneira como eu prescrevo é a maneira certa. Eu não sei exatamente por que ele falou de outra forma. Isso é muito comum acontecer, né? Nem todos os professores dos locais de treinamento, às vezes em cidades, estados, enfim, estão tão bem preparados como a gente tem aqui a preocupação, né, de ser bom naquilo que a gente faz e de fazer o melhor para você que está do outro lado. Eu também tenho a possibilidade de, muitas vezes, mostrar alguns detalhes no meu treino, né? Então eu estava fazendo um treino aqui dentro de um box de CrossFit, mostrei algumas coisas para eles que eu acho que são fundamentais. Enfim, o que eu fiz foi tentar criar um contexto para fazer com que seja viável. Então, se você entrar hoje na plataforma, o que você vai ver é isso, né? Começa com algo bem simples assim. Você vai ver que tem lá como funciona o programa, onde eu explico detalhe a detalhe o que eu quero que aconteça. Tem as nossas 8 semanas iniciais. O que são as 8 semanas iniciais? Lembra que eu falei, né, que a gente precisa ter um passo a passo? Essas 8 semanas iniciais são um passo a passo para que você consiga se movimentar bem. Algumas pessoas já chegam falando assim, Rafa, mas eu já me movimento bem. Eu falo, me manda o vídeo, deixa eu ver como é que você se movimenta. Quando a pessoa se movimenta bem, eu falo, beleza, então você nem precisa começar aqui. Você pode começar nessa segunda parte do programa, que é para quem já está mais avançado, que é um treino já um pouco mais complexo. Sim, a gente já tem tudo isso pronto. Só que o que eu quero é me assegurar que todos vocês que fazem o nosso programa tenham bons movimentos. Como é que eu faço isso? Primeiro, te ensinando passo a passo e te mostrando como corrigir. Segundo, recebendo os seus vídeos para que eu possa analisar e ver como é que ele está e te dizer se você deve ou não progredir, se você deve ou não colocar mais carga ou menos carga, ou como você vai fazer para corrigir, ou se a gente deveria mudar tal exercício que está no programa. Enfim, fazer todas as adaptações necessárias. E aí sim, a gente consegue ir seguindo. Além disso, né, essa minha preocupação de tentar fazer com que tudo seja bom, eu criei alguns bônus, e o primeiro deles, né, se chama GLEC, que é o Guia Lund de Exercício Consciente. O que seria esse Guia Lund de Exercício Consciente? É um lugar onde eu coloco os principais exercícios dos nossos programas de treinamento, agachamento, deadlift, hip thrust, supino, puxada. Coloco os principais movimentos que a gente utiliza nos nossos programas e coloco todas as dúvidas e todos os detalhes de como corrigir. Então, além de você me mandar o vídeo, você também pode assistir uma playlist com tudo que você imagina sobre exercício. Qualquer dúvida que você tenha, Rafa, o joelho pode passar a ponta dos pés, Rafa, o deadlift posso curvar a coluna, tudo já está lá, específico para que você não tenha dúvida do nosso sistema de treinamento e como a gente faz com todos os nossos alunos aqui. Lembra, o nosso são pessoas reais, são alunos reais, são pessoas que existem. Não é gente que você consegue ver. Você consegue ver todos os dias tudo acontecendo aqui dentro, seja no meu Instagram, seja no Instagram da aluno, seja no Instagram dos nossos alunos. Não é como uma pessoa do online qualquer que você não vê nada. Só o que a pessoa está falando ali. Aqui você vê tudo o que acontece, dia a dia. Por quê? Porque isso aqui é o que eu faço há 15 anos. Então, além, né, desse guia Lund de exercício com todos os exercícios, eu pedi uma ajuda da Paula Rezende, que é a nossa Nutri aqui. Inclusive é a Nutri, né, que está nos ajudando no Desafio Lund. Não sei se vocês estão vendo, né? A gente fez um desafio aqui dentro, interno nosso, né? Só dos professores, funcionários, agregados, amigos, enfim. É um desafio onde quem vai ter a maior transformação, todo mundo segue a mesma ideia de treino, que é exatamente, né, a ideia de treino que a gente propõe no Lund Online. São os mesmos treinos, com alguns ajustes, levando em consideração o que a gente tem aqui, enfim, mas é a mesma ideia de treino. A Paulinha é que está ajudando a gente dentro do desafio e é que vai ajudar você a melhorar a sua alimentação. Muita gente acha que é só parar de comer, é só fazer low carb, é só fazer jejum intermitente. Existem várias opções, sim, não existe só uma, low carb é uma opção, jejum intermitente é uma opção, mas existem várias outras coisas. E mais importante do que qualquer uma dessas opções é que você entenda o princípio, o que está por trás da sua escolha. E sem dúvida, na alimentação, o que está por trás da escolha é que você se alimente com melhor qualidade. Mas enfim,
Paulinho explica isso tudo para vocês dentro desse bônus nosso que chama Nutrindo Suas Curvas. E mais do que isso, Rafa, eu quero fazer um plus, eu tenho em casa um jump e tal. Disponibilizei as aulas de jump, sejam as aulas ao vivo ou sejam as gravações que a gente faz dessas aulas ao vivo, para que você possa fazer. Eu não sei se você sabe, mas a minha mãe, ela faz a aula de jump que eu rodar aqui, ela faz na casa dela, né? Minha mãe mora em Ipanema, é relativamente longe do estúdio, embora ela treine aqui durante a semana, mas no sábado ela faz aula de jump lá na casa dela, super animada com o Rô, que durante a pandemia era o queridinho, né, das meninas todas. Por quê? Porque é uma aula divertida, animada, com música, e basicamente o que você precisa é um jump, o resto você deixa com a gente. Então, acesso a diversas outras coisas, a diversos outros bônus para que você possa efetivamente ver o seu corpo transformar. E como é que a gente fez isso, lembra? Tem uma preocupação muito grande em progressão. Então, não sei se vocês viram em uma das mensagens que colocaram lá, o fato de você explicar semana a semana é exatamente isso. Repara nessa imagem. Essa imagem aqui é o nosso programa básico, né? As 8 semanas iniciais, como você pode ver. Então, eu tenho ali o programa da semana 1. Na semana 1, você vai ter um PDF, beleza? Com o programa. Esse PDF tem vários links clicáveis com os exercícios para você clicar no exercício e aparecer lá qual é o exercício, para que você não tenha nenhuma dúvida. Além de já ter o GLEC, né? Mas além disso, você vai poder clicar no exercício. É isso, beleza, tal. Esses são os detalhes importantes, onde eu ou alguém da minha equipe explica como fazer aquele movimento. Além disso, toda semana eu digo exatamente o que você vai fazer. Essa semana a nossa proposta é SSS, eu quero que você perceba isso, isso e isso. Se isso aqui acontecer, faz assim. Se isso aqui acontecer, faz assado. E é isso que a gente vai fazer essa semana, beleza? Semana seguinte, mesma coisa, um vídeo comigo explicando o que eu espero de você naquela semana para aquele programa, né? Para aquele plano daquela semana. Porque às vezes você só ter o plano é mole. Agora você tem que saber o que você tem que fazer, o que você está buscando, aonde a gente está indo, qual é o desafio, qual é a meta, o que aconteceu com os outros. Tudo isso é o que a gente está fazendo aqui. Muitas vezes eu brinco, né, dizendo o quanto de peso que uma determinada aluna pega, em quanto tempo ela fez o desafio que eu propus, enfim, a gente tem várias dessas coisas acontecendo também, mas semana a semana, para que você possa se desafiar e para que você possa entender qual é o propósito daquele treino naquele momento, beleza? Então, se você abre cada uma dessas semanas, você vai ver lá o videozinho explicando cada uma das partes importantes, né, e tal, todos os detalhes. Aí quando você abre, tem lá um PDF como esse, em que eu tenho lá a descrição do exercício, o que você tem que fazer. Se você clicar em cima do exercício, vai abrir um vídeo do YouTube meu explicando cada um desses detalhes. Isso é a semana 1. Aí a gente vai ter a mesma coisa para a semana 2, para a semana 3, vai ter, né, tudo isso acontecendo de forma progressiva. Só que aí, vou usar aqui o exemplo da semana 4. Repara como na semana 4 já tem algumas diferenças importantes, né? Na semana 1 eu peço para você fazer o agachamento livre, né, o air squat, ou um agachamento segurando um pezinho na frente, que é o goblet. Na semana 4 você já está com back squat, você já está um pouco mais difícil, as coisas já estão ficando mais complicadas. Olha a diferença, por exemplo, da semana 8, né? Na semana 8 a gente já está lá com vários conjugados, a gente já está com um sistema já bem mais diferente, com várias estratégias avançadas de treino, várias coisas e tal. Por quê? Esse é um programa muito legal, esse é um programa que vai te desafiar muito, mas eu não consigo, não posso, não devo, né? Não é certo eu pegar esse programa da semana 8, por exemplo, e te dar hoje, sendo que você nunca treinou, sendo que você não sabe se movimentar ainda. Então lembra que eu falei do passo a passo, da progressão, devagarzinho, dia após dia, eu ir criando um desafio para você. Se eu pego esse programa e coloco para uma pessoa que nunca fez nada, essa pessoa vai se quebrar inteira, vai sair toda dolorida, não vai querer voltar no dia seguinte. Então eu preciso te treinar e te preparar para que você consiga chegar nisso. Não só no peso, mas que você consiga chegar no desafio que eu te gero. Repara, eu não acrescentei exercício, eu dificultei várias coisas nele, para que você possa ser desafiada da maneira certa em cada um desses estágios. É isso que a gente faz aqui. Então, né, eu falei para vocês que eu dou aula para Débora há muitos anos, né? E aí, quando ela teve a Maria Flor, ela ficou um tempo sem treinar. E esse vídeo fala um pouquinho, né, do retorno dela, de quando ela voltou a treinar. Repara só. Já há 10 anos. E há um ano. Desde que eu tenho 12 anos, ou seja, 7 anos. Eu tô aqui há quase 6 meses. Há 2 anos. E há um ano. Parece um programa de família, sabe? Bem, eu treino com o Rafa já há 10 anos. Estou aqui no Espaço Monde desde que o espaço existe. Acho que eles me trouxeram muita qualidade de vida, assim, né? Eu sou uma pessoa que estava sem treinar agora há 2 anos, muito preguiçosa, trabalhando muito. E não estava conseguindo brincar com a minha filha. Às vezes caminhava com ela no colo, já ficava exausta na areia da praia. Dava 5 passos, caía cansada, né? Vou completar 40 anos esse ano.
E aí, quando eu volto a treinar, eu vejo que a minha qualidade de vida melhora infinitamente, melhora Então é por isso que eu digo imediatamente. que, sim, prescrever treino é importante, mas mais importante do que prescrever treino é eu conseguir transformar a sua vida. Fazer com que o seu corpo esteja diferente para que você se sinta melhor, mais confiante, possa brincar com seu filho, possa fazer as coisas que você sempre quis e nunca conseguiu. Esse é o nosso desafio aqui. Não é só prescrever treino. Prescrever treino é uma parte do nosso programa. O que eu quero mesmo é transformar a sua vida que está em casa, mas assim, sem dor, sem passar horas na academia, sem fazer milhões de horas de cardio, sendo algo que se encaixe dentro da sua rotina. Inclusive, utilizando todas as estratégias que hoje a gente tem, tecnologia nos permite. Quero que você me envie seus vídeos de treinamento, quero que você tenha a possibilidade de ser orientada pela Paula, que é quem orienta a nós aqui. Quero que você possa fazer aula de jump do Rô, que é um fenômeno. O Rô é uma figura. Quem tiver a oportunidade de conhecer vai ver. Quero que você tenha a possibilidade de ter resultado como todos esses que a gente mostra aqui, de pessoas reais, né? Pessoas reais mesmo, não só, né, resultados como esses que vocês vão poder ver na página, mas também todos os resultados que a gente publica nas redes. Os nossos alunos nem sempre sentem a vontade, né, de colocar, de ficar com pouca roupa, mas a gente tem os gráficos para mostrar imagens reais mesmo, assim, né, do gráfico diminuindo, peso diminuindo, massa muscular aumentando. E um dos casos mais legais que a gente teve agora recente é que eu publiquei, né, logo que aconteceu, eu publiquei o caso da Alic, e agora, nessa última semana, eu mostrei a evolução dela. Então, nos primeiros 6 meses, ela perdeu quase 10 quilos, só que ela continuou perdendo agora que ela já está quase um ano aqui. Isso é a parte mais legal do nosso trabalho, é que ao longo do tempo a gente continua sustentando isso. Não é perder e depois ganhar, é perder, continuar perdendo e melhorando, evoluindo. Esse é o nosso objetivo aqui dentro. É fazer com que você realmente mude, mas mude de vez, como nunca aconteceu. Não é efeito sanfona, é sempre melhorando. Então aí, por isso que você vê, né, mensagens como essa que a gente recebe da Paty, né? A preocupação com os detalhes do Rafa faz toda a diferença na qualidade dos movimentos. Com mais de 10 anos que eu comecei a praticar musculação, para me recuperar de dor, lombar, joelho, é a primeira vez que eu percebo quão prejudiciais podem ser alguns vícios que criamos por falta de orientação da qualidade. Mesma coisa da Kelly. Eu detestava treinar, vivia com dores, e quando comecei a treinar com Lund, amei e nunca mais senti dor fazendo exercício. Na verdade, eu sinto até prazer hoje em dia, né? Agora o exercício é o que começa o meu dia. Mensagem da Claudinha também: parabéns, Rafa, você é 10, tô mega ultra satisfeita de ter encontrado você, o seu método e sua paixão. Baixei meu peso, diminui gordura, não tenho mais dor para treinar e dominei a menopausa. Muito obrigado por tudo. A gente recebe essas mensagens, centenas delas, né? E eu fico muito feliz porque esse é o meu objetivo. E você, que de repente acompanha a gente, já vê os nossos alunos, todos eles lá, Débora Seco, Flávia Alessandro, Juliana Paz, enfim, todos os nossos alunos, né, que já passaram por aqui ou que estão aqui ainda, são pessoas que você pode ver todos os dias. Só que não é só isso. E quando você vê isso, você pensa, cara, mas porra, para fazer um programa do Rafa vai ser muito caro. Realmente, se você quiser vir aqui no presencial junto comigo, passar 1 hora comigo, não vai ser barato. A minha hora, a aula é R$400. Não é barato, eu sei que não é. A aula do estúdio com outro profissional que não seja eu é R$180 para você vir aqui fazer um treino. O que eu quero te propor é algo totalmente diferente. O que eu quero te propor é que você tenha tudo isso que eu acabei de mostrar por menos de R$100 por mês. E obviamente o que eu faço é um plano de no mínimo 3 meses. Então o que eu quero é que você fique com a gente 3 meses, porque não existe mágica que vai transformar você em 1 semana. Esquece isso. Nosso programa de treinamento ele é pensado para que a gente vá progredindo dia após dia e você melhore dia após dia. Por isso que eu coloco um mínimo de 3 meses. Por isso que a gente coloca um plano trimestral que sai menos de R$100 por mês, mesmo que você parcele. Para que você possa ver o seu corpo transformando. E se você fizer tudo que está no nosso programa, eu tenho certeza que você vai ter o corpo, ou no mínimo você vai mudar, como você nunca imaginou. Então, se você quer transformar o seu corpo e não quer ficar sentindo dores, não quer passar horas na academia, não quer fazer horas de cardio, essa é a sua oportunidade. A gente tem algumas vagas ainda liberadas, né? Elas acabam logo, a gente já vai finalizar as inscrições para que eu possa dar o máximo de atenção a todos os alunos que optaram por receber a nossa instrução. Eu tenho essa preocupação. E mais do que isso, né? Eu limito a quantidade de vagas para que a gente possa fazer isso, mas eu preciso formar uma turma para que a gente possa ir andando junto. E aí sim, ver a coisa acontecer. Se você quiser fazer parte do nosso programa agora, né, dessa nova turma, se inscreve logo, porque as inscrições acabam em breve, ou quando as vagas terminarem, a gente tem um número limitado, e eu espero você
vejo você lá dentro junto comigo. Só vem.